É isso aí, galera. Nossa aula agora aqui juntinho com você. Professora Tabita, Vitor, tá? A professora vive querendo se atropelando, né? Se atropelar. Se atropelando. Eita, para direto de acho. Galera, aula 46.2. Não leve a mal não, professora. A professora de vez em quando dá umas birutazinhas. Olha lá no quadro. Por favor. Vamos levar a sério o negócio aqui? Concentração. Ciclos biogeoquímicos. Aula 46.2. Prof. Tabita aqui com você para revisão desse conteúdo. E o que a gente falou em relação a esse conteúdo? Nós dissemos para vocês que esses ciclos biogeoquímicos, a gente vai ver outros, tá? Mas aqui nessa aula foi sobre a água, o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Por que eles são chamados de ciclos biogeoquímicos? Porque eles vão compor o corpo químico, ou o corpo orgânico, na verdade, né? Vão estar presentes no ambiente físico e vão ter as relações químicas, as interações entre as moléculas, tanto da luminosidade incidindo sobre a água, que vai mudar a sua conformação, né? Sua conformação não, as suas estruturas físicas, passando para o estado sólido, líquido, gasoso. Isso no quê, professora? No ciclo da água. A água, presta atenção, ela vai estar ali no ambiente, formando os oceanos. Vai ocorrer a evaporação por causa da incidência solar sobre esse corpo hídrico. Essas moléculas vão entrar em agitação, vão começar a evaporar. Estado de vapor, começam a se condensar nas nuvens, formando gotículas. Essas gotículas de águas acumuladas, umas ali ligadas à outra. A água faz isso, né? Elas se conectam uma com a outra. Só andam juntinhas. E aí o que vai acontecer? Vai ficar pesado, vai se precipitar. Beleza? Nesses eventos, evaporação e precipitação não tem elementos bióticos. Mas quando essa massa de ar leva essas nuvens para o continente, você vai ter a participação também dos corpos biológicos, né? Aí você tem a transpiração dos vegetais, a transpiração dos animais, o processo de respiração, também perde gotículas de água. Aí você também vai ter no continente a infiltração, formando o lençol freático. Você vai ter a formação dos córregos, né, garapés e lagos, tá? Ou rios que vão desembocar novamente nesse corpo hídrico de maior profundidade dos oceanos e iniciando todo o ciclo novamente. E aí a gente tem o ciclo do carbono. Cadê, menino? Carbono, bem aqui, ó. O ciclo do carbono que vai contar com o processo de fotossíntese para que nesse processo você tenha a produção de carboidratos e aí nesses carboidratos você vai ter o átomo de carbono que vai ser incorporado nos animais através da alimentação pelos herbívoros, pelos carnívoros e também outros processos como combustão, decomposição, tá? A queima de substâncias fossilíferas para produção, no caso aí, de combustíveis, tá? E também nós falamos sobre o ciclo do... Deixa eu vir para cá, melhor para cá. O ciclo do oxigênio, que vai ser imprescindível para quem é aeróbico, que vai estar utilizando no seu processo de respiração. Nós vimos que ele é importante também porque ele vai compor as moléculas do ozônio, que protege o nosso corpo, todos os utensílios, tudo aquilo que está disponível aqui no ambiente, contra os raios ultravioletas, tá? E aí, esses raios podem ser cancerígenos, provocando câncer, provocando alterações gravíssimas aí no ambiente, tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo falando sobre esses 3 elementos químicos muito importantes para os ciclos biogeoquímicos aqui. Beleza, galera? Vamos lá para a nossa atividade? Preste atenção agora. Fica quieto. Fica legalzinho aí. Olha, não tô falando para você não, tá, gente? É uma brincadeira aqui, interna. Vamos na nossa atividade? Você não sabe nem que tem quem tá aqui pertinho da gente. Ó, que linda. Vamos embora? Atividade
de sala agora para a gente ver e iniciar aqui. Pode jogar no quadro. Ai. Questão de número 1. Uma das etapas, tá, meus amores, do ciclo da água em que vapor d'água sofre resfriamento e fica retido na atmosfera, na forma de gotículas, formando nuvens ou nevoeiros. Presta atenção. Deste enunciado todo aqui. Oh, Deus amado. Aqui. Desse enunciado todo aqui. Está falando de alguém. Aí a pergunta é o seguinte: das transformações físicas da água sofridas durante o que conhecemos como ciclo hidrológico ou ciclo da água, o texto refere-se a, agora sim, as alternativas, né? Evaporação, condensação, precipitação, infiltração ou transpiração. Qual é o evento desses 5 aí que vão permitir que a gente tenha, olha para mim, que a gente vai permitir que a gente tenha esse fenômeno físico para que a água esteja nas formas de gotículas de água, sofrendo o processo ali de formação das nuvens ou os nevoeiros. Qual é desses fenômenos? A gente tem a evaporação, a condensação, precipitação, infiltração dessa água no solo, e aí se estiver lá no solo não tem como tá lá, né? Então se liga aí. E a transpiração, que é a perda de água por processos, né, que os seres vivos, animais, vegetais vão estar realizando. O que a gente tem então? Quem é que é o responsável por esse processo? Olha lá no quadro. Olha lá no quadro. Aê, letra B, né? Condensação. Esse processo de condensação é que vai ser responsável pela formação dessas nuvens e que vai ser fundamental para que haja esse controle, esse ciclo hidrológico, tá? Junto com outros também, tá? Junto também com outros. Por exemplo, a infiltração, a transpiração também e a evaporação vão ajudar nisso. Mas ali, o texto ali em cima está se referindo a essas formações de gotículas de água, tá? Formando as nuvens. É o processo de condensação. Questão de número 2, olha lá. O carbono é um dos elementos químicos mais abundantes no universo. Está presente nos organismos vivos, mortos e em rochas. Participa de diversos processos que envolvem os seres vivos, como a fotossíntese e a respiração. Sua presença na atmosfera é fundamental. Eu estou falando de quem, gente? Do carbono, tá? Sua presença na atmosfera é fundamental para permitir o aquecimento da Terra. Porém, o desmatamento, queimadas, o uso de combustíveis fósseis tem contribuído para aumentar sua concentração na atmosfera. Isso a gente falou, né? Que é muito ruim, esse aumento da quantidade de CO2 na atmosfera. Quanto mais gases nas superfícies, mais os raios ultravioletas ficam retidos na atmosfera, ampliando o fenômeno denominado de... Eu tenho certeza absoluta que você, aluno terceirão, tá com a ponta da língua e não precisava nem de opção, né? Mas, como a gente vai, né, facilitando aqui, a gente vai jogar aí para vocês essas opções. Mas eu tenho certeza que você já sabe, né? Se eu falar para você que começa com a letra R, você vai dizer o quê? A senhora tá doida. Se eu falar para você que começa com a letra T, você vai dizer, piorou, professora, eu sei qual é a alternativa. Então, joga lá no quadro, olha lá. Vamos embora. A, transpiração. Xiii, professora, não é não. Letra B, infiltração. Letra C, desequilíbrio bioquímico. Letra D, efeito estufa. E letra E, desertificação. Olha, desertificação já é aquele fenômeno que vai acontecer com a ausência, escassez da água. O solo vai ficar desprotegido, então ele vai rachar, né? Ok. Infiltração, a água da chuva, os corpos hídricos vão se filtrando e aí você vai ter a formação dos lençóis freáticos, né? Tem também o processo de transpiração. Gente,
o único que está relacionado com o acúmulo ou a concentração de CO2 na atmosfera para que haja essa retenção de temperatura, uma temperatura adequada. Quando aumenta demais, é prejudicial, mas esse fenômeno é o efeito estufa, né? Que é um fenômeno natural, acertou, né? É um fenômeno natural. Quem é que prejudica esse efeito, galera? Quem é que prejudica esse efeito? É a gente. Eu só quero andar de carro. Eu moro bem pertinho do trabalho. Eu não, tá? Porque eu moro longe. Mas tem gente que mora bem pertinho do trabalho, só anda de carro. Vai na padaria, quer andar de carro. Pra quê, né? Faz exercício físico. Ajuda aí o meio ambiente, contribui. O professor Jefferson vai ficar... Ó, mas tudo bem, não tem problema não. A gente se ama do mesmo jeito. Aí o que acontece? Poxa vida, vai andando, você vai, né, gastando caloria, né, não, Vitor? Não sei se o Vitor é adepto também a padaria de carro, mas tudo bem, se for, a gente se ama do mesmo jeito. Mas evite, se você puder, para manter a forma e para manter o equilíbrio do ambiente. Porque muitos gases CO2 na atmosfera, meu amor, queimada, né? Quem faz esse processo de captura do CO2, que são as florestas, os vegetais, também estão sumindo. Está ficando só terra. E aí é complicado. Calor, todo mundo reclama do calor, né? Mas a gente tem que contribuir, tá? Então, quanto mais concentrações, mais queimas, mais utilização de combustíveis fósseis, você vai estar liberando mais CO2 para a atmosfera e, consequentemente, você vai estar favorecendo a esse calorzão que nós sentimos, essa sensação térmica, que não tem ventilador, não tem ar-condicionado, tem banho que dê jeito. Você está dentro da água, tá beleza. Quando você sai, já está pingando de suor, né? Transpirando aí até... Enfim. Vamos embora para a questão 3. Essa foi a 2, não é? Foi? Isso, agora a questão 3. O oxigênio é o elemento mais abundante no planeta, estando disponível na atmosfera, na água e na crosta terrestre. Ele é capaz de reagir com quase todos os elementos químicos, em especial o carbono, formando os monóxidos e os dióxidos, CO e CO2. Realiza combustão e oxida metais, produzindo a ferrugem. Cite uma das 3 importâncias do ciclo do oxigênio. Ok, a gente falou ali que para os organismos autotróficos, lembram deles? Aqueles que possuem a clorofila, esses seres vivos, as algas e os vegetais, vão realizar a fotossíntese. Então, o oxigênio vai ser produzido a partir desse processo metabólico, que só quem vai realizar são seres clorofilados. Perfeito? E outro exemplo, também de importância desse oxigênio, vai ser que quando o oxigênio que estava lá conectado com a água, que está ali na atmosfera, na forma de vapor, se desconecta, né? Tem a quebra assim, da sua reação química, vai se conectar com a de oxigênio, o que vai acontecer? Forma o O3, o ozônio. O ozônio ele é importante para reter os raios ultravioletas do Sol. Se você tivesse aqui em mim era melhor, mas tudo bem. Você não quer ver meu rosto agora, não tem importância. Ó, aí, esse ozônio, ele tá ali, beleza, tranquilo, está fazendo o papel dele. Então, ele retém, impede que essa radiação chegue diretamente no solo. E aí, a gente falou durante a aula que a gente tem já uma situação irreversível quando a gente fala dessa camada protetora de ozônio nos polos, né? Então, por isso que a gente está tendo mais derretimento do gelo e está tendo em algumas regiões aí problemas de inundações, né? Em outros lugares já processos inversos. Então, todo esse desequilíbrio em consequência de ações antrópicas também, tá? Olha lá no quadro então, galera. A água não, oxigênio, que é indispensável à vida, pois praticamente todos os seres vivos vão utilizar na respiração. É mesmo, esqueci a respiração, né? Ela vai estar presente aí em todos os seres aeróbicos,
com exceção daqueles que não podem sobreviver na presença de oxigênio, que são os anaeróbios, como as bactérias. E aí a segunda é a importância participar do processo fotossintético, que a gente comentou, e o oxigênio que vai compor a camada de ozônio, dependendo da superfície terrestre, defendendo, né, na verdade, a superfície terrestre dos raios UVB e UVA. Beleza? Agora mais uma questãozinha para a gente estar encerrando essa aula. Então vamos lá. O ciclo da água, conhecido cientificamente como ciclo hidrológico, refere-se à troca contínua de água na hidrosfera entre a atmosfera, a água do solo, bati no microfone, né? A água do solo e a água do... Pode colocar lá, é porque eu bati aqui no microfone. Desculpa. As águas superficiais, subterrâneas e das plantas, tá? E neste ciclo, a água passará por diferentes transformações físicas ao longo de todo o ciclo, como estados líquido, sólido e gasoso. Sobre o ciclo da água, você vai marcar a alternativa correta. Agora, deixa eu só frisar rapidinho aqui, só uma situação, né? A gente está falando ali do ciclo hidrológico, ciclo da água, tá? E aí a gente vê precipitação, vê evaporação, vê infiltração, vê transpiração, né? E aí, as alternativas, você vai ter que analisar cada uma pensando em cada um desses eventos, tá? Que vão permitir que essa água esteja disponível para cada um dos ambientes, no ambiente do ecossistema aquático, no ambiente terrestre e na atmosfera também, porque ele vai estar presente em tudo, tá? E dentro dos organismos vivos também. Olha lá, alternativas. Letra A, a água de rios, mares e lagos evapora devido à ação da energia solar. Evaporação. Aí você lembra lá quando você lava a roupa, né? Ou a sua mãe, sei lá, quem é que lava a roupa na sua casa, tem essa função, essa responsabilidade. Lembra da sociedade? Todo mundo fazendo, todo mundo participando, né? Mas vamos lá. Essa roupa, quando você lava, tira lá, dá uma espremidinha e coloca no varal para secar, não é? E aí, o que vai acontecer com essa água? Quando você olha para ela, você vê aquele negocinho... Parece que ela está esfumaçando, né? Parece fumaça. Na verdade, a água está evaporando. Por causa de quê? Porque essas moléculas da água, elas estão interagindo com a energia luminosa que está incidida sobre elas. E aí elas começam a se movimentar e perder, né, parte dessa energia em forma de vapor aí. Agora vamos seguindo. Tem outras alternativas, então a gente vai olhar cada uma delas, tá bom? Precipitação é um processo conhecido popularmente como derretimento de geleiras? Não, né? Precipitação é a chuva. Após a chuva, a água é rapidamente evaporada, não sendo possível infiltrar-se no solo. Também, claro que não, que ela infiltra sim, senhor. Ao atingir grandes altitudes, o vapor de água condensa-se e forma os furacões. Legal, né? Forma furacão através do processo de condensação. Quem vai ser formada a partir da condensação são as nuvens, né? Que são carregadas, transportadas de um lado para o outro devido às massas de ar. Letra E, as plantas, diferentemente dos animais, só absorvem água, não sendo capazes de a eliminar para a atmosfera. Não, as plantas também transpiram, tá? Elas fazem esse processo na presença de luz e também o processo de exsudação, também uma perda de água, no período noturno, tá? São duas situações que ela está ali liberando água. Então, a única alternativa correta é a letra A. De amores, vocês estão muito espertos, muito inteligentes, tá bom, queridos? E é isso. Então, olha aqui para mim. A gente encerra essa aula e aí a gente vai caminhando, tá? Aula 46, não foi? Ponto 2. A gente vai para a nossa 47 já já. Beijo no coração. Tchau.